Vamos abrir a palavra em João 1, Evangelho de João 1, vou ler de 1 a 5 e também versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Amém? Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Amém? Senhor, abençoe a leitura da sua palavra e faça frutificar em nosso coração. Aceito em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Um tema que é irradiar a luz de Jesus é uma expressão de adoração. Amém. Nós estamos tratando da porta de adoração. E irradiar a luz de Jesus é uma expressão de adoração. João aqui, nesse texto, ele faz uma ligação entre a vida e o Verbo. A vida ao Verbo de Deus. Aqui. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A vida estava nele. Nele quem? O Verbo. E a vida era a luz dos homens. O Verbo era a luz dos homens, porque a vida estava no Verbo. Ele faz essa ligação entre vida e o Verbo. E o que é o Verbo? Fala assim, o Verbo de Deus. O Verbo é uma classe de palavra que significa ação, expressão, estado ou processo. É uma palavra, é discurso, palavra discurso, ou seja, tudo em ação e em processo. Né? A vida de Deus está em ação e processo em nós. Amém. A palavra em ação. A palavra criadora. Amém? Amém. Que cria. E o Verbo, nós lemos no versículo 14, ele se tornou carne e ele habitou entre nós. Amém. A vida estava no Verbo, na palavra. A palavra criadora. Haja luz. E esse Verbo, essa vida, se tornou uma pessoa. Jesus. Amém. Jesus é o Verbo de Deus. Amém. Jesus é a vida de Deus manifestada ao mundo. Jesus é a luz do mundo. E a vida era a luz dos homens. Jesus mesmo disse, né? Eu sou a luz do mundo. A vida de Jesus era, então, a luz dos homens. Se tornou a luz dos homens. Então, nós vemos aqui, nesse mundo, o mundo está mergulhado em trevas por causa do pecado. E separado de Deus, então, portanto, separado da vida e sem luz. Esse é o mundo aí fora. É um mundo em trevas. Esse é o mundo que a gente vive. Eu falo aí fora, porque agora veio a nós o reino de Deus. O reino de Deus, o que é reino? É uma possessão onde há rei e há súditos. Há um limite, há limítrofes, certo? Um reino, vamos dizer, reino é uma palavra que não faz parte do nosso cotidiano da vida. O que faz parte é um país. O país seria um reino. Então, no país há limítrofes, há limites, fronteiras. E dentro dessas fronteiras, existe uma Constituição. Existem hoje o presidente, os súditos, ou seriam os súditos, seriam o povo. Mas, quando fala em reino, fala em rei e súditos.
E quando Jesus vem, ele vem trazendo o reino de Deus. Amém. O reino de Deus é uma realidade de fronteiras. Amém? E a Bíblia diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Deus. Então, quando eu falo aí fora, é porque nós que cremos em Cristo, né? Que nascemos de novo, que somos chamados filhos, que cremos no sacrifício redentor, Jesus. Nós fomos transportados, Colossenses diz isso, para o reino de Deus. Amém. Então, uma coisa que nós temos que compreender é que quando Jesus disse, vocês estão no mundo, o reino está no mundo, mas vocês não são do mundo, vocês fazem parte de um povo que vive dentro das fronteiras do reino de Deus. Amém, Jesus. Amém? É uma compreensão que nós devemos trazer, internalizar em nós. Quando nós olhamos a história dos Macabeus, eles estavam sendo atacados, oprimidos por um povo que queria acabar com a cultura daquele povo. E cada povo tem uma cultura, não é? Não é assim? E então existe a cultura do reino de Deus. E tudo que vem contra essa cultura, como ali na história dos Macabeus, tudo que veio contra a cultura, aquilo que eles acreditavam e praticavam, eles se levantaram para lutar contra. E dizer, não, isso não vai profanar o santuário. Mas hoje o santuário somos nós. E a cultura das trevas quer profanar o santuário. E qual é o santuário que ele quer profanar? Não é um santuário físico, porque o verdadeiro santuário somos nós. Amém? Amém. Ele quer profanar a nossa fé. Ele quer profanar os princípios que nós queremos. Ele quer sacrificar no nosso altar, que é o altar do nosso coração. Quer fazer sacrifícios aqui. E profanar o templo, trazer misturas para nos arrancar deste lugar. Porque nosso Deus é separado. Nosso Deus é santo. Amém? Deus é santo, Deus é justo, Deus é digno, Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Amém, Senhor. Deus é criador. Amém. Deus é o Senhor de todas as nações. Amém. E ele levantou um povo. Glória a Deus. Um povo de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação. E tirou das trevas e nos trouxe para viver na luz de Jesus. Mas o mundo está mergulhado em trevas por causa do pecado. E Jesus, então, se apresenta como a luz dos homens, que nos revelou Deus, nos revelou o Pai. Amém, Jesus. E ele se apresentou, ele estava lá na festa de Hanukkah. E ali, naquele tempo de festa, ele se apresenta como a luz do mundo. Amém? Amém. E o que a luz revela? O que a luz trouxe? A luz veio para revelar o quê? Primeiro, a realidade das coisas. A nossa própria realidade e do mundo que nos rodeia. Nós nascemos cegos espirituais. Nós não tínhamos condições de perceber isso. Nós andamos tateando, buscando a verdade. Ele vem trazer a realidade, nos revelar essa realidade das coisas, porque nós não tínhamos olhos para ver. Não teríamos olhos para ver. E eu vejo assim a expressão tão grande da graça, porque nós não poderíamos encontrá-la. Nós não poderíamos ver o nosso erro. Nós não poderíamos ter a consciência plena da santidade de Deus, o quanto nós estávamos perdidos. Nós simplesmente estávamos perdidos. Simplesmente isso. E às vezes a gente fala, está perdido. Quando perde o tino. Mas todo mundo está perdido. Certo?
A gente olha para uma pessoa que perdeu totalmente o tino de tudo e fala assim, esse aí está perdido. Mas só que todos estão perdidos, porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos estão em trevas. E andam segundo o seu próprio parecer, perceber. E olha para si e acha que está muito bem. Mas não está. Está perdido para sempre. Está condenado para sempre. Isso é uma coisa muito grande. É uma coisa eterna. Perdidos para sempre. Mesmo achando que está muito bem. Nos conceitos deste mundo. E a luz vem para revelar que nós somos cegos espirituais. Que nós andamos tateando. E Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Então não existe uma reforma. Não existe melhorar com palavras de autoajuda. Não existe nenhum processo que se crie para melhorar uma pessoa, para fazê-la viver melhor. Aqui, por um tempo. Mas acontece que ela está em trevas. Ela é uma cega espiritual. E Jesus fala, não adianta, todos estão encerrados debaixo do pecado, da condenação. Vocês precisam nascer de novo. Amém? Amém. Nascer de novo. Amém. É tão profundo e definitivo. É o nosso mergulho nas trevas, que não há outro jeito senão nascer de novo. Morrer e nascer de novo. Amém. O Evangelho é a respeito de morte. Não é a respeito das nossas circunstâncias ficarem boas, de eu me livrar da doença, de eu me livrar da dívida, de eu melhorar meu estado nesse mundo. O Evangelho é a respeito de morte e ressurreição. Amém. E Jesus deu um exemplo, ele morreu e ressuscitou. Amém. E cada um de nós vai ter que morrer e ressuscitar. Amém, Senhor. Amém. Amém, entende isso? Não é a respeito de nós, é a respeito dele. Amém. Do que ele fez. Amém. Para nos resgatar. Então, a revelação da luz de Jesus nos faz de novo. Amém. Amém. Ele nos refaz. Glória a Deus. Aleluia. Regenerados, isto é, gerados de novo. 1 de Pedro 1,3 diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou. Ou nos gerou de novo. Amém. Para uma viva esperança. Amém. Amém. Glória a Deus. Para uma herança que não se murcha, que é guardada eternamente. E há dentro de nós agora uma viva esperança. Não há nada no mundo que possa roubar isso. Glória a Deus. Amém. Não há nada no mundo. Não há nada neste mundo de trevas que possa roubar essa luz que está em nós. Amém. Não há nada no mundo que possa roubar essa viva esperança. Amém, Jesus. Nada. Não há nada, a não ser que você entregue. E você diga, não quero. Mas não há nada que possa roubar isso. Essa consciência nós precisamos ter. Amém, Jesus. Que Ele nos deu de uma vez por todas. O Cordeiro morreu de uma vez por todas. Amém? Amém? Amém. Pelos nossos pecados passados, presentes e futuros. Amém. O sangue fala ao nosso favor. Amém. Glória a Deus por isso. Glória. Amém? E Ele vem revelar tudo quanto está escondido. Tudo que está escondido. O que não era conhecido. Deus abre os nossos olhos espirituais. Ele tira o véu dos nossos olhos. Oh, glória a Deus. O cego que nunca viu a luz do dia e um dia abre os olhos e vê. Amém. Tira o véu dos nossos olhos. A cegueira espiritual. Ou seja, a estrela da alva nasce
em nosso coração. Amém. Nasceu em seu coração a estrela da alva. Amanheceu na sua vida. Amém, Senhor. A noite acabou. Amém? Passaram as trevas, agora é um dia, é um novo dia. A Bíblia diz que Deus é como o sol do meio-dia. Não há nele treva nenhuma. Então amanheceu em nós, não há trevas em nós. Amém, Senhor. E a luz que é em nós vai revelando Amém, todas as Jesus. coisas. Ou todos os trunfos que o diabo ainda pode ter ao nosso respeito. Porque, olha, isso aqui tem aqui dentro, e aí dentro tem muito compartimento, né? Na sua mente, suas emoções, sua memória, seu consciente, seu inconsciente, a sua alma, seus sentimentos, suas sensações, no seu corpo. Muitas coisas. Mas a luz de Cristo vem para revelar. Revela o que está escondido. Isso é um processo. 2 de Pedro 1,19 diz assim: assim temos ainda mais segura a palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de Glória a vocês. Deus. Aleluia. Dê atenção. Amém, Senhor. Porque a estrela da alva nasce no nosso coração, na nossa conversão. Mas nós vamos nos submetendo à palavra. E aí, para cada lugar escuro, tem uma luz específica que vai lá até que clareie tudo. Amém. Esse é o processo de santificação. Amém? E de crescimento até a estatura do varão perfeito. E a luz também vem para revelar as necessidades reais que temos. Às vezes nós pensamos ter necessidade de uma coisa que não temos, necessidade real. Então, a Bíblia diz, tendo com o que comer e vestir, estejam satisfeitos. Isto nos chama atenção para o consumismo exacerbado do nosso tempo. Eu estava vendo, e eu existindo, estava vendo um podcast com um irmão que escreveu um livro, e ele estava falando, o livro que ele escreveu, crente, né? O livro que ele escreveu é para tirar a ansiedade do povo de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo onde nós estamos recebendo muitos estímulos. Nós estamos no meio de uma sociedade de consumo, né? Onde o que impera é ter vale mais do que ser, né? Quem tem mais, quem ostenta, quem compra coisas. Isso faz com que cada um, de repente, comece a zuretar e achar que precisa de coisas de que não precisa. E vai se tornando acumuladores. Você já viu os acumuladores? Como é que é? Isso é até uma doença, né? É horrível, né? Porque tudo que vê, leva para casa. Acha que vai precisar um dia daquilo. Nós mesmos, em menor grau, no dia que você vai lá, faz uma faxina no seu guarda-roupa, você encontra coisa de 5 anos atrás que você guardou lá achando que um dia vai precisar daquilo. Agora mesmo fiz isso, joguei fora tudo. E ficava olhando, isso aqui pode ser, senão... Botei tudo lá embaixo, não sei quem foi que me ajudou, eu sei que quando chegou tudo lá embaixo, já um monte de gente catou tudo e levou para casa. Só que, em menor grau, todos nós somos levados, em algum grau, a achar que precisamos de coisas de que não precisamos. E a ter mais do que nós precisamos, né? Então, temos que voltar à palavra, só tendo que comer e vestir, estejam satisfeitos. Isso ele está dizendo que a nossa satisfação não está nas coisas que nós temos. Certo? É isso aí, olha, não coloque a tua satisfação de vida nas coisas que você adquire. Ele está nos chamando a atenção para esse consumismo exacerbado desse tempo. A luz hoje
precisa nos chamar a atenção para isso. Mas com o desenvolvimento da indústria, então ficou assim, era necessário desenvolver nas pessoas o desejo de ter e de consumir e aquela sensação de que você precisa ter mais coisas, né, do que você precisa. Que doideira, né? Porque é a própria cultura que nos leva. Isso vai levando todo mundo à ansiedade. Nós chegamos num tempo onde a ansiedade é o mal do século. Porque as pessoas estão ansiosas. Nós não temos capacidade, é loucura, de absorver tanto estímulo sonoro, visual, né? Tantas palavras que são ditas um monte, notícias daqui do nosso quintal e do quintal do vizinho lá do outro lado do mundo, né? Então, tudo isso está trazendo doenças. A nosso tempo, a sociedade está doente, as pessoas estão doentes. Estão doentes com ansiedade, estão doentes com depressão, porque elas vão se perdendo delas mesmas e vão vivendo a vida que o sistema quer impingir em cada um de nós, né? Mesmo sabendo isso, porque hoje já está sendo declarado isso em todo lugar, não se encontra forças para lutar contra isso e para dizer, não, minha vida não será assim. Porque é como um avalanche que vai levando todo mundo. Mesmo as pessoas, todo mundo sabe disso. Não estou falando nada que não seja conhecido. Todo mundo sabe, mas não consegue sair. Só conseguimos sair pela palavra de Deus. Amém. Amém. Nós só conseguimos sair disso, realmente, quando nós olhamos para a palavra. E nós precisamos fazer isso, tá? Porque tem muitas pessoas dentro do universo igreja que estão sucumbindo em toda essa cultura. E foi exatamente isso que aconteceu na Guerra dos Macabeus. Eles se levantaram contra a assimilação de uma cultura que vinha para derrubar, para oprimir, para trazer opressão e para trazer profanação no santuário. A nossa lei, o nosso caminho, os nossos princípios estão na palavra de Deus. É aqui. E a palavra é clara quando diz, tendo que comer e se vestir, estejam satisfeitos. Amém. Ou seja, não coloque a tua expectativa nas demandas que o sistema lhe traz. Lute contra isso. A nossa luta hoje não é contra os macabeus que estavam protegendo aquele templo físico. Se juntaram contra um exército e lutaram com armas físicas, né? Como um sistema de guerrilha. Mas a nossa luta é proteger o santuário. Amém. Vós sois o santuário. Amém. Amém? Amém. Então nós precisamos olhar para os princípios da palavra, olhar e dizer, olha, esteja satisfeito com o que você come e veste. Será que isso está acontecendo conosco? Nós temos que nos medir pela palavra e não pelo sistema. Amém? Amém. E isso nos chama essa atenção. Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Amém. Amém? Então, há uma luta que nós precisamos fazer em nós contra esse ímpeto de adquirir coisas demais. Estou dizendo que você não possa ter 2 tênis. 3 tênis, não estou falando nada disso. Eu estou falando que tudo tem que ser feito com decência e com ordem. Amém? Amém. E ainda diz, não se inquiete com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu. Então, o conhecimento de Cristo nos leva a uma satisfação plena no nosso interior. Amém. É uma satisfação plena no nosso interior. Paulo chegou a dizer, aprendi a ter muito e aprendi a não ter nada.
Ter muito ou não ter nada significa a mesma coisa. Entendeu? Por quê? Porque a minha satisfação está em Oh, Cristo. glória a Deus, aleluia. É possível, mesmo na nossa época de consumismo, mesmo lutando contra esse sistema, né? Tem um cântico de Ludmila Ferber, muito lindo, que eu até separei para colocar, não sei se vai colocar na tela, mas que diz assim: nele eu tenho tudo, nele eu sou completo, ele é o meu tesouro, meu jardim secreto. Chama-se Jardim Secreto. Procure isso. Muito lindo o cântico. Onde ela fala dessa completude. Ela mesma viveu isso. Ao final da sua vida, né, cometida por uma doença que levou à morte, mas ela viveu muito tempo, né, experimentando a graça de Deus, firme, pregando, cantando e testemunhando de que Deus era tudo e de que era completo. A vida estava se esvaindo, mas ela tinha convicção de que ela permaneceria com Cristo eternamente. E também a luz revela as boas e as más obras. A luz nos traz entendimento, discernimento, desperta a nossa consciência morta e ganhamos compreensão daquilo que agrada e daquilo que não agrada a Deus. E aí vamos fazer uma escolha. O que nós vamos permanecer ou o que vamos lançar fora. E a palavra em Salmo 77, 13, 14 diz: teu caminho, ó Senhor, é de santidade, que Deus é tão grande quanto o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E as trevas são a escuridão. Trevas são a escuridão e o que vem com as trevas é a cegueira espiritual, não enxergar o óbvio, não enxergar. A falta de entendimento, que significa olhar, não ver, ouvir e não entender. É isso. Você ouve e não entende aquilo. Porque quando a gente entende, a gente muda. Nós somos transformados. Você olha e não vê. Não consegue perceber. E nós temos que buscar o Senhor. Senhor, não deixe que os meus olhos sejam assim. Nem que o meu entendimento seja entorpecido desse jeito. Eu quero olhar, eu quero ver. E tem uma oração do Paulo que ele diz, lá em Efésios, né? Abre os meus olhos espirituais. Nós temos que pedir, abre os meus sentidos espirituais. Nós não viemos a Cristo para viver de forma natural como todo mundo que está lá nas trevas, que ainda não veio a Cristo. Nós viemos a Cristo para sermos elevados desse plano natural ao espiritual. Glória a Deus, aleluia. A palavra diz que nós discernimos tudo e de ninguém nós somos discernidos. Porque nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. O nosso entendimento precisa ser outro. Amém. Amém? Não é uma palavras de autoajuda, evangelho voltado para a minha alma. A palavra diz que nós morremos. Nosso caminho é morte. Amém. Amém. Nós temos que ser conformados à palavra. Conformados a Cristo. E não conformados ao sistema. Entende isso? Nosso lugar não é o mundo. Nosso lugar não é o sistema. Nosso lugar não é essa cultura. Nós temos a cultura do reino. Amém. E o nosso lugar, a nossa visão precisa estar acima, Glória a discernindo. Deus, aleluia. Amém. Precisamos discernir. Amém, Senhor. Infelizmente, no nosso meio, agora você está vendo uma estatística, quantas pessoas no meio das igrejas estão presas com os jogos? Gente, que absurdo! É quebrar princípios total. É não
princípio da palavra é: a riqueza aumenta com trabalho. Amém. Isso é princípio da palavra. Glória a Deus. Amém? É Jesus multiplicando pão e peixe. Amém, Senhor. Oh, glória a Deus. Quem manda na nossa vida não é o governo. E vai me dizer se não multiplicou o teu salário aí muitas vezes. Amém. Que você pensou, eu não vou chegar no final do mês. E aquilo multiplica e você faz tudo. Amém. Porventura lhes faltou alguma coisa? Amém. Amém? Então, esse cuidado, né? Essa cegueira, essa falta de entendimento, olhar e ver e ficar misturado lá fora. Ser resistente. Resistir. Lutar. Ser forte e corajoso. Essa Amém. palavra pergunta, Glória a seja Deus. forte e corajoso. Amém? Amém. Que pessoa em sã consciência rejeita a vida e escolhe a morte? Agora você me diz. Que pessoa que em sã consciência rejeita a vida e escolhe a morte? Eu não conheço. Não conhece? Mas tem uma opção de gente que está fazendo isso. Tem uma opção de gente que está fazendo isso. Então, sem a luz, nós ficamos moldados às trevas e à escuridão. E a escuridão para nós era muito natural, gente. Nós éramos acostumados às trevas. Nós conhecemos as trevas. E nós conhecemos a luz. Então, escolhe, pois, a vida. Efésios 2, 1, 2 disse: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, mas o Senhor veio nele. Oh, glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, Amém. por aí você vê o cuidado de Deus de trazer a luz ao mundo. Amém. Ele teve esse cuidado, esse amor. Essa iniciativa veio de Deus. A vinda de Jesus foi a maior demonstração de amor de Deus por nós. Amém, Senhor. Oh, glória a Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, veja bem, Deus se importou com você. Diga, Deus se importou comigo. Deus se importou comigo. Deus se importou. Jesus se importou comigo. Com você. Amém. Diga, Jesus se importou comigo. E o Espírito Santo se importa com você todos os dias. Oh, aleluia. Amém? Oh, glória a Deus. Deus chegou tanto que ele veio iluminar o seu entendimento, Amém. o caminho para encontrá-lo e como nos moldar de novo ao bem, à luz, porque agora nós somos filhos da luz. Amém. Amém. Irradiar a Glória a luz Deus. é um ato, é uma expressão de adoração. Como que nós vamos dizer, Senhor, eu te adoro, se eu estou amalgamado com os conceitos desse sistema, com este mundo? Se eu estou buscando satisfação nessa cultura, satisfação nessa cultura, tem uma coisa errada. Nós estamos assim, vamos ser contaminados. Nós temos que aprender a separar. Nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. Entendeu? Glória a Deus. Ou seja, as coisas que estão no mundo, elas não podem ser imprescindíveis para nós. Nós podemos viver sem tudo que é mundo. É o que Paulo disse, aprendi a não ter nada. Nós podemos viver sem tudo isso. E aprendi a ter tudo. Eu tenho tudo, mas meu coração não está. Minha vida não depende disso. Amém? Amém. É a consciência de que Jesus é tudo. Amém. Glória a Deus. Nós somos filhos da luz. Agora Glória a Deus. Aleluia. Amém. E o que a luz nos mostrou?
o quanto estávamos corrompidos e desfigurados pelo pecado. Agora nós vamos ler lá 2 Timóteo 3, que é um retrato. Você fala, os últimos dias são esses nossos, tá? Esses últimos dias. 2 Timóteo 3, eu vou ler só um pedaço. Ó. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso aqui é o retrato, é o nosso retrato lá nas trevas. É o retrato da humanidade nas trevas. Tá? Ali. Nós estávamos, isso é a total corrupção e desfiguração. Aí você fala, mas eu não era assim. Era. Exatamente assim. O que te barrava eram alguns limites que eram colocados para você. Porque a gente viveu, nós que temos um pouquinho mais de idade, vivemos numa sociedade que colocou limites. Nós tínhamos limites com os nossos pais, nós tínhamos limites na escola. Em todo lugar existia normas na sociedade. Hoje, nós estamos vivendo numa sociedade sem limites na família, sem limites na escola, sem limite de nada, sem normas. É a confusão geral. Mas se você não tivesse Cristo e tivesse nessa sociedade, você estava mergulhado no mesmo lugar. E tudo que estava aí dentro estava saindo, sem limite nenhum. Tá? Estava mesmo. É isso que nós temos que ter essa consciência. De que não podemos julgar o de fora. Porque eles ainda não têm luz, a luz de Cristo, que só o que faz diferença na nossa vida é encontrar Jesus. Amém. A solução para todo mundo e para todos os problemas é Cristo. Para todas as famílias, para todos os relacionamentos, é Cristo. Amém. É a palavra de Deus. Amém. Essa é a solução. Glória. Pode-se inventar tudo nessa sociedade. Tudo pode se inventar em qualquer área da ciência. Se não for em Jesus, não acha solução. Não tem salvação. A salvação em Cristo ela é radical. Só é esse caminho. Eu sou o caminho. E ele levantou e disse, eu sou a luz do mundo. E ele nos tornou luzes no mundo. Não para ficar amalgamado com a cultura do mundo, mas para realmente ser resistente a ela. E ser resistente, lutar contra ela e testemunhar. E então, nós éramos filhos da ira, escravizados ao prazer e amantes da morte. Agora, olha a sua volta e veja a cultura de morte presente no mundo. Alguém hoje estava falando que foi comprar um presente, né, de criança, de bebê, e encontrou só roupa preta com cabelo. Bebê. Mas vai ver os desenhos. É uma cultura de morte que está aí à nossa volta. E a vida é a luz dos homens. Hoje, após Jesus, pela sua graça, foi revelada a nossa real situação e a necessidade de salvação. Para terminar, a luz de Jesus em nós nos eleva ao sobrenatural. Porque a nossa vida é sobrenatural. Amém? Nós adoramos um Deus sobrenatural que desperta em nós o desejo por Ele e pela vida. Dentro de cada um de nós há esse poder de resistência, de luta. Ele nos impulsiona a força e a coragem. Ele disse todo o tempo, você vai ver ele falando na Bíblia, ele fala para nós, ser forte e corajoso.
Seja forte e corajoso. Ou seja, o poder e a força nos impulsiona ao sobrenatural. Amém. Foi isso que aconteceu com os macabeus. Eles se levantaram com coragem, apegados à sua cultura, ao Deus que eles serviam. Amém? Amém. E quando eles se apegaram a isso, a força, o sobrenatural aconteceu. Porque não tinha como eles ganharem uma guerra daquela. Mas eles ganharam. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Amém. Né? Dessas guerras, as guerras de Davi, a guerra de Gideão. Ele é que nos impulsionam, porque o poder do sobrenatural é os céus e a terra convergidos em Cristo. Em Cristo foi convergido os céus e terra, e nós estamos no ano onde céus e terras, né? Essa é a palavra da estaca, estão unidos. Então, os macabeus lutaram, entraram na resistência contra a ação da cultura imposta pelos gregos. Eles acharam uma força dentro dele que liberou o sobrenatural de Deus. Eles estavam apegados a Deus. E Deus, então, liberou o sobrenatural. Foi liberado o sobrenatural sobre eles. Amém. Amém? Amém. E porque eles se recusaram a desistir, eles se recusaram a esmorecer, eles se recusaram a desanimar, mesmo diante das desvantagens. E essa era uma guerra desigual. Então, as desvantagens nos levam a confiar no poder de Deus. Amém? E confiar menos nos nossos recursos, nos recursos que temos. Isso é bem interessante, porque em todo tempo nós vemos que quando Deus agia é porque havia uma desvantagem na luta, na guerra. Então, os recursos que temos e tudo que somos, somos levados a colocar nas mãos de Deus. Então, veja, Jesus multiplicou pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos. Aquele recurso daquele menino alimentou. Amém, Senhor. Glória a Deus. Não só uma história. Hoje tem uma tendência de achar que isso é só uma simbologia. Eu creio que isso aconteceu. Assim como está escrito. Amém. E nos traz essa lição de que nossos poucos recursos nas mãos do Senhor libera o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida e nos dá força e coragem para lutar. Amém? E ver esse sobrenatural acontecer. Nossas guerras são sempre contra inimigos muito mais fortes do que nós. E isso é a expressão da graça de Deus, para que nunca nós venhamos a depender das nossas próprias forças, do nosso próprio recurso. Mas Ele nos chama de mais do que vencedor. Amém, Senhor. Você é mais do que vencedor. Glória a Deus. Amém. O milagre da multiplicação do óleo, que trouxe a luz ao candelabro, da menorá, que devia ficar acesa, é sobre Jesus. Esse milagre é sobre Jesus. Amém. O templo humano de Deus, erguido no meio dos homens, Jesus, que traria a sua luz. Amém? Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, e mesmo agora, tempo de Natal, que quem vai estar vendo essa mensagem vai ter passado na semana, toda a cristandade celebra a vinda do Salvador ao mundo. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Embora tenha entrado outras coisas no meio, mas o Natal significa o Salvador chegou. Amém. Jesus, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a tônica é a luz iluminando as trevas. Amém. Amém? Iluminando e banindo as trevas. E desde então, permanecendo acesa. E
iluminando o coração de cada vez mais Amém. homens e Amém. mulheres de todas Amém. as nações. Glória a Jesus, a luz do mundo. Amém. E nisso, por isso eu vou terminar lendo Lucas 2, 8, 11. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou. Aleluia. A glória do Amém, Senhor Senhor. é a luz. Amém. Amém. É a luz que faz banir as trevas. A glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Eis aqui, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A glória do Senhor brilhou ao redor deles. Isaías 9, 6, 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu governo e haverá paz sem Amém, Senhor. Aleluia! Essa é a luz de Deus que veio ao mundo. Essa é a luz de Cristo que hoje está brilhando no seu coração. Amém. E se ela está assim meio apagadinha, que seja reacesa, né? Reacendida. Amém. Que venha brilhar mais e mais. Amém. Porque esse é o caminho do justo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se você estiver regredindo, hoje, nessa festa das luzes, nesse tempo da glória de Deus vindo, que é a manifestação de Cristo ao mundo, amém? Que o Natal celebra, é o tempo de reacender a chama. A luz está em nós, amém? Que seja a luz de Cristo um holofote no seu coração, na sua vida, e venha iluminar a todos ao seu redor, você bem no alto, iluminando toda a casa, como diz a Bíblia. Que Deus nos abençoe abundantemente. Amém?